No dia 26 de abril de 1986, na Ucrânia, o que aconteceu ficará para sempre marcado na história da humanidade. Em 1970, a usina nuclear Vladimir Ilyich, popularmente conhecida como Chernobyl, começou a ser construída. Naquela época, a União Soviética estava implementando seu programa nuclear, e a usina Chernobyl era a nona a ser construída. As primeiras usinas nucleares foram feitas na Segunda Guerra Mundial. Elas não eram ligadas à rede elétrica, ou seja, elas não geravam energia para casas, apartamentos e indústrias civis. Uma coisa importante é que logo após a Segunda Guerra Mundial, a palavra nuclear trazia com ela a imagem das bombas atômicas, usadas no final da guerra e por consequência a Guerra Fria. A energia nuclear poderia ser usada para abastecer energeticamente a população. Na época, a União Soviética possuía uma vasta extensão territorial, só que isso surgiu um problema de alta demanda energética e recursos econômicos. Algumas áreas eram mais afetadas que as outras, e com a maneira de tentar levar esses recursos às áreas que precisavam, o programa nuclear soviético começou. Em 1951, a primeira usina nuclear conectada à rede elétrica do mundo começou a ser construída. A usina era o orgulho da tecnologia nuclear soviética, que era a promessa de gerar energia de uma maneira eficiente, e um símbolo de quão avançada a ciência era para aquela época. A primeira de muitas usinas construídas ao longo de décadas, e junto dela a primeira das Atomsgrad, uma espécie de cidade nuclear construída próximo às usinas cujo propósito era servir as usinas. Essas cidades contavam com bombeiros, vendedores civis, escolas, tudo o que você imaginar. A União Soviética não considerava usinas nucleares como algo perigoso. Inclusive, existia um slogan de propaganda que era o átomo pacífico, uma maneira pensada de mudar a imagem que as pessoas tinham da energia nuclear. Por pressão popular e diversos órgãos, a construção foi feita a pouco mais de 100 km às margens do rio Kiev. A cidade ficava perto de uma estrada de ferro e de uma rodovia, facilitando então o acesso à matéria-prima para construir a usina. E mesmo sendo uma cidade nuclear cuja única finalidade era abrigar as pessoas que trabalhavam na usina e as suas famílias, era uma cidade bastante moderna e muito bem pensada, tanto em termos de infraestrutura quanto de paisagens. Só que ainda assim, convencer 50 mil trabalhadores a se moverem para um local remoto como Pripyat foi um grande desafio. E por isso que a maior parte dos trabalhadores vinha direto da universidade. Por conta disso, a média da idade da população era de 26 anos, que fazia de Pripyat uma das cidades mais jovens da União Soviética. Estima-se que todos os anos cerca de 1.000 bebês nasciam na cidade de Pripyat. A cidade tinha jardim de infância e escolas de ensino fundamental e médio para quase 10.000 alunos, e um hospital com capacidade para 410 pacientes, 35 parques, um cinema, quadra de esportes, academia, piscina e muitas outras coisas. De fato, Pripyat chegou a abrigar 49.360 pessoas quando o acidente aconteceu. Os reatores RBMK eram considerados bons na época por alguns motivos. Primeiro, eles eram extremamente baratos de serem construídos, o que permitia que eles fossem montados em série, e isso acelerava a expansão do programa nuclear soviético como um todo. Segundo, eles poderiam servir não só como gerador de energia, mas também como uma usina de produção de plutônio, que nada mais é um subproduto da operação de um desses reatores. O plutônio então poderia ser utilizado para projetos militares e até para fazer armamentos nucleares. Sendo eficiente financeiramente por ser fácil de construir rapidamente e ainda usar como matéria-prima para armamentos nucleares no meio da Guerra Fria, fizeram dos RBMK os reatores escolhidos pelo programa porém eles tinham alguns problemas. Pense em usinas nucleares como grandes máquinas a vapor. O funcionamento básico é o seguinte: você tem o núcleo do reator, que é composto pelo combustível nuclear, geralmente é urânio,
Como no caso de Chernobyl, o urânio, quando decai, gera energia como subproduto, e ele é a energia que queremos aproveitar. Nós fazemos isso colocando no cano de água perto de um combustível. A energia liberada pelo decaimento do urânio aquece a água, que então entra em ebulição e vira vapor. Esse vapor é canalizado até uma turbina, fazendo ela girar. E é aí que a energia elétrica surge. Você pode então canalizar esse vapor, resfriar ele até voltar a ser água líquida novamente, e repetir todo o processo. Enquanto o urânio no núcleo do reator estiver funcionando, ele vai continuar aquecendo a água e é esse processo que aproveitamos. Na sua essência, a diferença de usinas nucleares e usinas termonucleares de carvão, por exemplo, é que, ao invés de queimar carvão para gerar a energia, você está usando o decaimento de átomos de urânio. Mas um detalhe importante que o torna muito mais complexo operar uma usina nuclear é a necessidade constante de um moderador e haste de controle. Se você quer gerar energia elétrica para um país, não faz sentido deixar que o urânio decaia toda de uma vez. Ou então, fazer com que ele nunca decaia e a água nunca vire vapor. Para isso, você adiciona um moderador, que no caso de Chernobyl era o grafite. A função do moderador é simples, porém extremamente importante. Os nêutrons liberados no decaimento radioativo do urânio possuem velocidades altíssimas. Para garantir que a reação em cadeia e a fissão do urânio continue por bastante tempo, você precisa desacelerar esses nêutrons para eles terem mais chances de serem absorvidos por outros átomos de urânio, e com isso continuar a reação em cadeia. E é importante notar que as diferenças operacionais de uma bomba nuclear de ficção em uma usina nuclear é que a bomba, você quer que todo o combustível nuclear decaia rapidamente e libere uma maior quantidade de energia no menor tempo possível. Para isso, você precisa de um combustível extremamente enriquecido e puro. Só que em uma usina nuclear, você quer que esse decaimento seja constante e ao longo de muito tempo, para continuar gerando energia pelo maior tempo possível. A parte complexa é que átomos de urânio não vêm com o botão de liga e desliga. Eles simplesmente vão estar decaindo, não importa o que você faça. Em um reator nuclear, isso pode ser um problema. Caso a reação aconteça mais rápido do que deveria, é por isso que existe outro componente no reator de controle. A função dele é absorver os nêutrons e controlar a absorção em cadeia no reator nuclear. É uma delicada dança entre diversos componentes. E se você perde o controle no decaimento de átomos de urânio, você tem um problema. Mas se tudo isso for feito de maneira correta, você tem uma usina nuclear que funciona com altíssimo nível de segurança e baixíssima probabilidade de acontecer um acidente. Mas infelizmente, esse não era o caso dos reatores RBMK. O próprio design deles favorecia várias situações que reduziram a segurança e integridade dos reatores. Como nós vimos antes, os reatores soviéticos usavam a água para resfriar o núcleo, mas eles também usavam grafite como moderador. E isso é peculiar, pois a água já é um tanto moderador de nêutrons quanto um absorvedor. O fato de que reatores RBMK possuírem grafite como moderador criava uma situação perigosa. O coeficiente de vazio positivo. Basicamente, todo reator que usa água para ser resfriado possui uma quantidade de vapor dentro dele. Uma das razões pela qual isso acontece é porque a água aquecida gera bolhas de vapor. A razão entre o líquido e o vapor e um reator é chamada de fração de vazio. E essa fração, por sua vez, pode ser positiva ou negativa. Uma grande parte dos reatores nucleares do mundo utilizam água tanto para resfriar os reatores quanto para moderar os nêutrons. E a água é um elemento especial, porque, além de moderar os nêutrons, ela também os absorve, e isso gera uma coeficiência de vazio baixa ou nulo. Este caso é bastante seguro e o motivo disso é bem simples. Nos reatores que usam água, ele está fazendo três funções ao mesmo tempo. Uma, ele está absorvendo nêutrons.
2. Ele está moderando os nêutrons. E 3. Resfriando o núcleo. A consequência disso é que, se por algum motivo você tirar a água do reator, ele simplesmente para. Você perde a única coisa que estava absorvendo os núcleos e segurando a sua reação. Isso é seguro, só que no caso dos reatores RBMK, grafite era usado como moderador. Então, além da água que já está fazendo o papel de moderador, você tinha grafite desempenhando esse papel. E isso pode ser perigoso em um reator como o de Chernobyl. Se você por algum motivo ficar sem água, você perde o que estava absorvendo os nêutrons, mas o moderador do grafite ainda está lá. Então a reatividade aumenta e você perde o controle das reações. Com essas outras falhas de segurança, um acidente nuclear em Chernobyl ou em qualquer outro reator RBMK russo não era só uma possibilidade, mas sim uma questão de tempo. A 1 hora da madrugada, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl estava operando normalmente. Um teste de segurança estava marcado para acontecer coincidindo com o dia que o reator número 4 seria desligado para manutenção. A intenção do teste era verificar como um reator operaria em uma situação de emergência. Reatores RBMK precisavam de água para serem resfriados. No caso do reator número 4, 28 mil litros de água por hora eram bombeados por bombas d'água, claro. Mas elas precisavam de eletricidade para funcionar, que curiosamente era alimentado pelo próprio reator. Então, se elas parassem de funcionar ou houvesse alguma situação emergencial que a energia elétrica fosse perdida, geradores de diesel estavam à disposição. O problema é que esses geradores levavam de cerca de 60 a 75 segundos para atingir a velocidade total necessária para fazer as bombas de água girarem. Isso significa que em uma emergência os reatores ficariam praticamente 1 minuto sem água, o que seria desastroso. Isso era um risco de segurança inaceitável. E a solução encontrada era usar a turbina do próprio reator que fosse desligada, que ainda estaria girando por causa do vapor da água. Teoricamente, poderia fornecer 45 segundos de eletricidade para as bombas de água, mas isso nunca havia sido testado. Então, para realizar o teste, os operadores começaram a diminuir aos poucos a potência do reator. Às 13 horas e 5 minutos, deu-se início aos testes. Às 12 horas depois do início do processo, o reator estava operando com 50% da sua capacidade. Às 14 horas, a última redução da potência seria feita e o teste começaria definitivamente, deixando o reator operando a 30% da capacidade normal. Mas, inesperadamente, os controladores da rede elétrica pediram que o teste fosse interrompido porque haveria alta demanda de energia elétrica e, portanto, o reator precisava estar funcionando. Os operadores de Chernobyl deixaram o reator operando a 50% da potência por umas 9 horas. Às 23 horas e 4 minutos, os controladores em Kiev permitiram que o teste continuasse. Foi então aqui que as coisas começaram a dar errado. O teste era para ser feito durante o dia, com uma equipe devidamente preparada. Mas naquele horário, o turno do dia já havia ido embora, e quem continuaria os testes seria o turno da noite, que não estavam devidamente preparados. Às 0 horas, o novo turno havia assumido o teste. Ou seja, à meia-noite havia entrado a nova turma, que realizaria o teste. Entre as pessoas na sala de controle estavam Alexander Akimov, chefe do turno noturno, Leonid Toptunov, operador das hastes de controle, e Anatoly Dyatlov, o chefe engenheiro da usina de Chernobyl. Para o teste acontecer, o reator precisava estar operando a 700 MW. Essa potência foi atingida a 0 horas e 5 minutos. Só que dentro do reator, um dos subprodutos do decaimento radioativo, o xenônio 135, que absorve nêutrons, estava começando a se acumular. Isso é um processo conhecido como envenenamento do reator. E a consequência disso é que a potência continua a diminuir, apesar dos operadores não terem feito mais nenhuma alteração. Às 0 horas e 28 minutos, o supervisor do turno noturno, Alexander, começou uma discussão com o chefe engenheiro da usina, dizendo que o manual não mandava que a potência do reator
não poderia ser menor do que 700 megawatts. Mas Dyatlov, que tinha um cargo maior, dizia que 200 megawatts seriam seguros. Dyatlov tinha um cargo maior e ele tinha a última palavra. Então, o teste prosseguiu. A potência do reator continuou a cair por causa do envenenamento do xenônio, quase chegando na potência para desativar o reator. Quando ela chegou a 5% do mínimo necessário para realizar o teste, os operadores da sala de controle decidiram tirar a maioria das hastes de controle. Para fazer a potência aumentar, o reator estava cada vez mais estável. Apesar deles terem conseguido novamente atingir a potência de 200 megawatts, o envenenamento por xenônio estava cada vez maior. A 1h21 da manhã, um dos trabalhadores que estavam próximo ao reator notou que a tampa de hastes de controle estavam pulando sem parar em cima do reator. Detalhe: cada uma dessas tampas pesava 350 kg. Com quase todas as 211 hastes de controle removidos do núcleo do reator, o teste começou. A 1h23 e 4 segundos, neste ponto, todas as bombas de água que resfriavam o reator estavam funcionando com pouca energia. Isso diminuiu a quantidade de água que conseguia chegar no sistema. É aqui que entra o coeficiente de vazio positivo. Bolhas de vapor começaram a se formar na água, que deveria resfriar o núcleo. O vapor, que diferentemente da água líquida quase não consegue absorver neutro. A reação estava completamente descontrolada. Conforme mais e mais água ia se transformando em vapor, o único elemento que absorvia nêutrons havia sido tirado do sistema, já que quase todas as hastes de controles estavam fora do núcleo naquele momento. A única coisa que restava era dos moderadores do grafite, que faziam a reação ocorrer mais rapidamente. Com o reator esquentando rapidamente, a potência aumentando sem controle, Akimov apertou o botão de emergência AZ5 para desligar o reator. A 1h40 e 30 minutos, as hastes de controles que deveriam ser colocadas totalmente para desativar o reator travaram logo no começo. O reator chegou a 120 vezes a potência normal e cada vez mais o vapor estava se acumulando na tubulação. A tampa de 1000 toneladas que ficava sobre o reator é arremessada para cima por causa da explosão. O núcleo agora estava exposto. Conforme oxigênio entrava no reator, o grafite que servia de moderador começava a pegar fogo. As condições do reator eram tão extremas que o ar que entrava no reator reagia com a água e o metal dos tubos e gerava hidrogênio. A segunda explosão joga detritos no ar e quebra completamente o teto do reator número 4. Pedaços de grafite e núcleo extremamente radioativos podem ser vistos no teto e nos arredores do reator. A liberação da radiação agora estava fora de controle. Partículas radioativas eram emitidas a todo instante e eram prontamente liberadas na atmosfera. 2 minutos depois da explosão, bombeiros da unidade de Pripyat são chamados. Um dos primeiros bombeiros a chegar no local foi Vasily Ignatenko. De acordo com sua esposa, Ludmila Ignatenko, os bombeiros foram chamados sem saber exatamente qual era o tipo do acidente que havia acontecido na usina. Sem nenhum tipo de proteção especial, muitos dos bombeiros lutavam bravamente contra o fogo, muitas vezes chutando blocos de grafite extremamente radioativos que estavam espalhados pelo chão ao redor da usina. Aproximadamente às 6h35 da manhã do dia 26, os focos de incêndio já estavam controlados, com exceção do reator número 4, que continuaria pegando fogo por vários e vários dias. Neste ponto, pelo menos 186 bombeiros haviam sido chamados ainda pela manhã. Os bombeiros foram levados ao hospital local de Pripyat com sintomas de síndrome aguda da radiação. Mesmo sendo uma cidade cujo propósito era servir a usina de Chernobyl, Pripyat não tinha como atender todos aqueles bombeiros e pessoas. As roupas que eles usaram, elas foram tiradas e jogadas no subsolo do hospital, onde elas permanecem radioativas até hoje. Durante a noite, eles foram levados para o Hospital número 6 em Moscou, um hospital especializado em radiologia. A radiação é invisível, não tem gosto, não tem cheiro e não emite som. Os bombeiros e operadores da usina logo começaram a apresentar sintomas como vômito, náusea e, em alguns casos, confusão mental. Dependendo da dose absorvida pela pessoa, esses sintomas podem aparecer após horas ou dias. No caso de alguns bombeiros e operadores de Chernobyl, isso aconteceu em alguns minutos.
O problema acontece por causa da radiação ionizante. Ela consegue tirar elétrons dos átomos, e uma das consequências disso é a alteração do DNA das células. Como resultado, elas não conseguem funcionar corretamente. As proteínas necessárias para o funcionamento das subcélulas param de ser sintetizadas. As células que compõem o seu corpo começam a morrer. Ludmila conta que ao chegar no hospital número 6 em Moscou, ela ficou surpresa com a condição do marido. Ele parecia estar bem, como se até estivesse melhorando e saudável. Mas, infelizmente, ele e os outros bombeiros estavam na fase latente da síndrome aguda da radiação. Apesar de parecerem estar melhorando, dentro dos seus corpos as células da medula óssea estavam morrendo. Com isso, o seu corpo para de produzir as células do sangue, entre elas há glóbulos brancos, que servem como nossa proteção contra infecções. Com o organismo extremamente debilitado e o sistema imunológico praticamente inexistente, começa a próxima fase da síndrome aguda da radiação. Nela, os sintomas anteriores podem voltar, mas o que realmente marca essa fase é que os últimos glóbulos brancos do seu corpo começam a morrer. E eles não são repostos, porque a sua medula óssea não consegue funcionar mais. E sem plaqueta para ajudar na coloração, o corpo começa a sofrer com hemorragia. E o seu sistema digestivo para de funcionar e você não consegue mais comer. As células do seu corpo vão morrendo uma a uma porque não conseguem reparar o dano que foi feito pela radiação ionizante. Em menos de 2 semanas, o dano irreparável que a radiação fez no seu corpo o leva à morte do paciente. Essa é o que acreditamos ser a primeira imagem tirada do acidente e a única que ainda existe daquela manhã. O fotógrafo se chama Igor. Você percebe a quantidade de grãos nessa imagem? Isso provavelmente aconteceu pela radiação. Uma coluna de fumaça continuava a emanar do reator, e essa fumaça levava partículas extremamente radioativas para a atmosfera e estava contaminando Pripyat e as cidades ao seu redor. Quando questionados sobre o nível de radiação ao redor da usina, os dosimetristas reportaram 3,6 rontes por hora. Detalhe é que essa medição é a máxima daquele medidor específico. A radiação ao redor da usina na verdade chegava a 30.000 rontes por hora. Mesmo sabendo que 3,6 era o valor máximo daquele medidor, o chefe da usina reportou a Moscou que o acidente foi pequeno e estava tudo sob controle. Só que na verdade ele estava realmente fora de controle. De acordo com as notas pessoais escritas por Nicolau Karpan, um dos homens que trabalhou na contenção do acidente, ainda na manhã do dia 26, as autoridades soviéticas já sabiam da dosagem da radiação na cidade e já poderiam ter levado a população, o que não aconteceu. O acidente nuclear de Chernobyl era um segredo de Estado e não demorou muito para as tropas e mais tropas chegarem na cidade, que chegou até ser cercada. Ninguém saía e ninguém entrava sem autorização. A evacuação só começou de fato na tarde do dia 27 de abril, depois das autoridades soviéticas não falarem nada para os residentes de Pripyat. Os habitantes de Pripyat foram instruídos a levar apenas itens pessoais, já que a evacuação supostamente seria por apenas 2 ou 3 dias. Mais de 1.200 ônibus foram utilizados para evacuar algo entre 40 e 45 mil pessoas que estavam na cidade. Elas não sabiam, mas nunca mais iriam voltar para casa. Enquanto isso, o reator exposto continuava a emitir partículas extremamente radioativas na atmosfera. Diferente de um incêndio, um derretimento nuclear não pode ser apagado com água. Átomos de urânio não param de fissionar. A única maneira de impedir a reação em cadeia é colocando alguma coisa para absorver os nêutrons liberados. Às 10 horas da manhã do dia 27, num domingo, os primeiros helicópteros começaram a jogar uma mistura de areia e boro no reator exposto. O desafio era conseguir acertar o reator. Os pilotos não podiam sobrevoar ele por causa dos níveis de radiação. Vários improvisaram uma proteção de chumbo nos próprios assentos de seus helicópteros e no decorrer de 5 dias, 5.000 toneladas foram jogadas no núcleo. Infelizmente, a maior parte desse material não acertou o alvo. Conforme a alta temperatura transformava concreto, urânio, areia e qualquer outra coisa que entrasse no caminho em cório, uma espécie de lava que, na verdade, é uma mistura extremamente quente do que sobrou do núcleo derretido.
Embaixo da usina existe um reservatório de água e existia uma preocupação de que se o córeo chegasse até ela, uma nova explosão aconteceria, liberando ainda mais radiação na atmosfera. 3 trabalhadores de Chernobyl voluntariaram-se para entrar na usina, mergulhar na água contaminada e manualmente abrir as válvulas para retirar a água do reservatório. Não era esperado que eles voltassem. A missão foi um sucesso e eles conseguiram encontrar a válvula. Os riscos subsequentes de mais uma explosão foram eliminados por esses 3 heróis. Surpreendentemente, ao contrário do que foi amplamente divulgado, todos os 3 sobreviveram. Inclusive, 2 deles vivem até hoje. Com o perigo imediato de novas explosões eliminado, ainda restava um problema: o núcleo do reator. O teto do reator número 4 foi destruído com a explosão, e por isso o núcleo ainda estava exposto, continuando a contaminar as redondezas. Para acabar de vez com esse problema, uma solução prévia foi pensada: construir uma estrutura, uma espécie de sarcófago, que selaria o reator do ambiente ao redor. Mas para começar a construção, aos arredores do reator ainda precisavam ser limpos para ficar seguros para os trabalhadores. A explosão colocou aproximadamente 100 toneladas de detritos radioativos no teto da usina. A única maneira de tornar possível a construção do sarcófago seria limpando esses detritos no começo, as autoridades soviéticas tentaram usar robôs para a limpeza. Um deles era até uma versão modificada dos robôs do programa espacial soviético, construído para ser operado na Lua. Em um momento, até um robô especial alemão chegou a ser utilizado, porém, tinha um problema. Os robôs paravam de funcionar por causa da radiação, ou a radiação acabava com os circuitos eletrônicos dos robôs, ou eles ficavam presos nos destroços. Era uma situação bastante delicada. Em um estágio do processo, chegou-se à conclusão de que os melhores robôs que existiam eram os próprios seres humanos, os chamados biorobôs. Pessoas tiveram que fazer o trabalho que nem os robôs conseguiam. Eles faziam parte de um grupo conhecido como liquidadores, cuja função era a contenção e recuperação das áreas afetadas pelo acidente. Vestidos com roupas especiais, eles usavam pás e só poderiam ficar de 40 a 60 segundos no telhado do reator, removendo os destroços. No final desse intervalo, eles eram pagos e enviados para casa no final do processo de limpeza do telhado. Apenas 10% foi feito por robôs, 90% foram feitos pelos humanos. Ao todo, foram necessários quase 5.000 pessoas para o serviço. Os trabalhadores receberam em média 5 vezes a dose de radiação que uma pessoa recebe em um ano. Nesses quase um minuto no telhado, e foram eles que permitiram o início da construção do sarcófago. Enquanto o sarcófago era construído, um dos maiores feitos da engenharia do século, helicópteros dispersavam pelas áreas afetadas uma solução cujo propósito era fixar as partículas radioativas no solo. Este solo seria cavado e colocado em outros lugares descontaminados. Todas as estruturas da cidade, incluindo prédios, ruas e o próprio chão, tiveram de ser descontaminados. Nada entrava ou saía da cidade sem antes receber uma meticulosa inspeção em busca de contaminação radioativa. O que fosse muito difícil de ser descontaminado, como casas, eram tombadas e enterradas. Mais de 600.000 pessoas trabalharam ao longo dos meses seguintes ao acidente para a descontaminação das áreas afetadas. Todos os veículos, incluídos helicópteros, tratores, foram enterrados ou permanecem em um pátio abandonado. Eles nunca poderão sair da cidade, embora vários deles ainda funcionem, por causa das partes extremamente radioativas, ou seja, eles estão contaminados. É isso aí, galera. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Vou deixar os momentos finais aí em agradecimento a todas as vítimas que sofreram e que sofrem até hoje. Esse vídeo, na verdade, é uma homenagem para vocês. Gostaria muito que o pessoal aí que assistiu até aí, que ainda não se inscreveu, que ainda não curtiu, fizesse isso agora. Deu muito trabalho juntar todo esse conteúdo, fazer todo esse vídeo aí. Foi pelo menos umas 10 horas aí, no mínimo.
Então gostaria de pedir somente isso para vocês, não vai custar nada, não vai demorar nem 10 segundos aí para vocês se inscreverem e curtir. Então é isso aí, galera. Agradeço desde já que você assistiu até aqui. Muito obrigado. Valeu!